noite. Boa noite. O segundo boa noite sempre tem que sair. Glória a Deus. Nessa noite a gente vai dar continuidade, sobre um tema que o pastor trouxe na semana passada, sobre o reino de Deus, É um estudo sobre o reino de Deus, e nessa noite eu vou estar falando um pouquinho sobre, aplicando, o que é o reino de Deus. Eu não sei o que você entende, sobre reino, o que passa na sua cabeça quando você pensa sobre reino. Muitas pessoas associam muitas coisas, o reino de Deus presente, vindouro. Como assim o reino de Deus está aqui na terra, o reino de Deus virá, Às vezes surgem essas dúvidas. O que eu posso dizer é que o reino de Deus ele não é comida nem bebida. Essa é a primeira certeza que eu tenho. A própria palavra ela vai falar sobre isso lá em Romanos, O reino de Deus também ele não se limita ao céu. O reino de Deus ele não é a igreja em si. O reino de Deus é a autoridade legal que Deus tem para governar. É a extensão do ser de Deus. O nosso Deus tem a autoridade para governar, como a pastora bem orou aqui, como tem sido falado, sobre as nossas vidas. E há uma esperança revelada na Escritura, E essa esperança ela gira em torno das promessas contidas na palavra do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que é a chegada do reino de Deus que restaurará todas as coisas, amém? É essa esperança que nós temos, é por isso que nós aguardamos que Deus restaurará toda a criação, e essa restauração será através de Jesus, pela pessoa de Cristo. No Antigo Testamento, a concepção bíblica do reino de Deus se baseia na certeza que existe um Deus eterno e vivo. O Deus que se revelou ao homem que tem um propósito para a humanidade, cujo propósito ele escolheu suceder por meio de Israel. Mas a esperança bíblica é um elemento essencial na vontade revelada na obra redentora de Deus. Nós vamos ler alguns versículos, como referência, mas nós vamos também entrar na palavra. Eu vou até pedir, se você quiser deixar aberta a sua palavra lá em Daniel, capítulo 2, por favor. Mas enquanto isso eu vou falando, um pouquinho sobre o reino. No Novo Testamento, o reino de Deus é a mensagem central de Jesus, como eu falei antes, nas Escrituras. Tanto que ele, João Batista, dizia que o reino estava próximo. E as pessoas deveriam se preparar para esse reino por meio de quê? De arrependimento dos seus pecados. Mateus, eu anotei aqui a referência, Como diz lá em Mateus 3:2, Marcos 1:14 e versículo 15. Se alguém estiver anotando, não sei, vou dar as referências só caso queira anotar. E estando já em andamento, o ministério de Jesus, ele começou a dizer que o reino já chegara. Mateus 4:17, Mateus 12:28 e Lucas 11:20, ele fala sobre isso. E seguindo outro viés também, ele falou sobre a chegada do reino, considerando algo ainda futuro, que irá se concretizar no fim desta era perversa, como diz lá em Marcos 14:25. Então esse fato, ele é uma temática do reino, é central mesmo das Escrituras, Nós não estamos tirando, a centralidade de Cristo, muito pelo contrário. Porque se nós formos estudar, ler a palavra, a gente vai ver que tudo aponta para o Senhor, No Antigo Testamento, as profecias, o que os homens falavam, tudo já apontava para Cristo, para esse grande reino, que a verdade é que nós não temos nem dimensão. Eu não sei se você já parou para refletir sobre o reino de Deus. E toda vez que eu reflito sobre isso, e ainda mais quando eu estava preparando essa palavra, e eu pensava, meu Deus, nós não temos dimensão do que é esse reino. Nós não temos dimensão do que é o reino de Deus. Nós vamos partir aqui dessa vida, dessa terra, sem saber muitas coisas, sem conhecer e sem nunca ter visto muitas coisas. Tanto principalmente da sua criação, aquilo que ele criou, que foi a terra, o céu, o mar, a natureza, tudo que existe, o Senhor fez.
E nós partiremos daqui sem o pleno conhecimento de tão vasto e precioso que é. Este reino do qual estamos falando decorre da própria natureza real e soberana de Cristo, concedida ali no primeiro Adão, né, mas que foi desconstruído por conta do pecado, por conta da desobediência, né, o pecado do homem, mas restaurada eternamente em Jesus, o último Adão, e será consumado no tempo decidido pelo Pai, quando então veremos o seu trono, como descreve João lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 3 ao 5. Se você não quiser abrir, não precisa. Diz assim: ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão e verão a sua face. E na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite e não precisarão de luz de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Nós temos uma promessa. E quando falamos a respeito do reino de Deus, falamos de uma realidade que, na verdade, diz respeito a nós. Porque diz respeito à nossa cidadania. Nós pertencemos a uma pátria celestial, amém? Você pertence a uma pátria celestial? Então diga assim comigo: diz respeito à minha cidadania. O reino de Deus diz respeito à minha cidadania. E com isso, o Espírito Santo me falava, né, da importância de sabermos do reino, não, sabe, vagamente, não de forma supérflua, daquilo que nós ouvimos, né, durante as pregações ou mensagens que nós assistimos, mas quando um filho de Deus sabe o reino que ele faz parte, o reino que ele participa, um reino que está sendo construído, um reino que irá se estabelecer na era vindoura, nossa, como isso faz diferença na nossa vida. Não pelas coisas que o Senhor pode nos dar ou fazer, não é sobre isso. Mas quando nós enxergamos com esse olhar, um olhar certo, eu posso dizer, um olhar correto a respeito de Deus, sobre o seu reino, sabe? As outras coisas se tornam pequenas. Eu não sei se você já teve essa impressão, se você sente isso ou já passou por isso. Certas coisas elas não se tornam tão relevantes quanto o reino do Senhor na nossa vida. As coisas começam a ficar sem forma na nossa vida, elas se tornam secundárias. É aquilo que nós depositávamos tanta confiança, aquilo que nós depositávamos tanta esperança, aquilo que nós buscávamos resposta não faz mais sentido, porque existe um reino muito maior do que o reino daqui da terra. E essa é uma esperança também que nós temos. Lá em Filipenses 3, 20, 21 diz: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Nós devemos a cada dia se submeter, se sujeitar ao Senhor, aquele que tem o governo das nossas vidas, aquele que tem o governo de tudo que há no mundo, de tudo que foi criado. Nós devemos nos sujeitar a esse rei, porque o Senhor Deus é o rei maior, amém? É o rei supremo, ele é o rei dos reis. E a Bíblia ela divide o tempo em duas eras diferentes, separadas pelo dia do Senhor, o grande dia do Senhor, quando o Senhor virá. Existem duas eras diferentes. Nós vamos falar sobre a era presente, que é caracterizada pela maldade, corrupção e pecado. Uma era finita, passageira. Teve início com a criação e terá seu fim no dia do Senhor. Então a era presente é caracterizada pela maldade, por tudo aquilo que o homem tem vivido desde a queda, né? Teve início lá com a criação, sendo que terá um fim. Ou seja, isso é passageiro. No dia do Senhor, isso terá um fim. Agora, a era vindoura se inicia com o retorno de Jesus e o estabelecimento de seu reino na terra.
o Messias governando em justiça de seu trono sobre todas as nações. É uma era eterna. E embora no Antigo Testamento não use esse termo, né, como é dito muito no Novo Testamento, o reino de Deus, nós podemos encontrar a extensão, né, dessa, podemos dizer, essa afirmação, né, dessa atividade profética, reino de Deus, sobre a soberania real de Deus. Porque ele é frequentemente referido como rei. Eu estou olhando aqui por conta das referências que eu anotei muitas, eu preciso ler porque eu não gravo. Ele é dito como rei com frequência. Rei de Israel, rei de toda a terra. Lá em Isaías 43:15 diz: eu sou o Senhor, vosso santo Criador de Israel, vosso rei. Como também de toda a terra, nos dando a entender que o reino de Deus é uma realidade também presente. Lá em Salmos 99:1-2, ele diz: o Senhor reina, tremam os povos, ele está entronizado sobre os querubins. Estremeça a terra, o Senhor é grande em Sião, exaltado acima de todos os povos. Aleluia! Aqui ele fala sobre algo presente, né? Sobre a era presente. Isaías 24:23 diz: então a lua ficará desconcertada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte de Sião e em Jerusalém, e manifestará a sua glória diante dos anciãos. Então temos aqui algumas referências também que fala quando o rei, né, quando ele se tornará rei e governará sobre o seu povo. E aí nós falamos sobre uma realidade futura. Zacarias 14:9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será único. Isso nos leva assim à seguinte conclusão, né? Embora Deus já seja rei, ele se tornará rei. Não sei se isso pareceu confuso para você, mas quando a gente fala da era presente, embora o Senhor seja rei, na era vindoura ele se tornará rei. E para entender melhor isso, o reino, ele tem dois aspectos principais: o reino universal de Deus, que é o domínio e a soberania de Deus sobre toda a sua criação, e o reino do Messias, que é o reino que é estabelecido na terra por meio do Messias. Então o Senhor, entenda, Deus, ele é rei, ele é Senhor das nossas vidas. E o reino do Messias, ele vem, né, trazendo isso para nós, mas ele vem apontando algo que irá acontecer, algo que será ainda estabelecido, e isso se cumprirá em Cristo. Amém? Por mais que o reino, né, a palavra falar que o reino está dentro de nós, que algumas coisas que o Senhor, ele fez, né, aponta para o reino, para o agora, presente, o futuro, mas a gente sabe que isso só findará quando Jesus voltar. Amém? E é disso que nós estamos falando. Então, o reino universal de Deus é a forma como Deus estabelece seu governo e soberania sobre a sua criação. Salmos 103:19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e seu reino domina sobre tudo. Jó 41:11, quem primeiro deu a mim para que eu lhe retribua? Tudo o que existe debaixo do céu é meu. Deuteronômio 10:14, o céu é o céu dos céus. A terra e tudo o que nela há são do Senhor teu Deus. Então tudo que existe na terra, nos céus, toda a criação, ela é pertencente a Deus, né? Ele exerce o governo dele, o domínio dele sobre toda a criação. A criação, natureza, sobre o ser humano, né? Sobre tudo, toda a ordem criada, tanto justo quanto injustos. Tudo que faz parte da criação, os homens, os animais, né, as estrelas, o céu, enfim, tudo está debaixo do governo de Deus, né? Tudo está debaixo do governo e da autoridade do reino universal de Deus.
Além disso, o reino universal é administrado por meio do Filho também de Deus, por meio do qual todas as coisas vieram à existência e são sustentadas, como diz lá em Hebreus. Você pode abrir sua Bíblia, por favor. Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3. Que diz assim: mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? Então, as Escrituras, ela testemunha sobre o reino de Deus. Ela fala sobre o reino de Deus, né? Era presente, era vindoura. Nós vamos mencionar aqui, né, passagens, relatar sobre os homens e mulheres de Deus. Nós vamos ter um vasto, né, conhecimento, grandes coisas para falar. Mas eu queria muito focar nessa questão, no reino de Deus universal e o reino do Messias. Porque o reino de Deus universal é o que nós já vivemos, é o que nós temos vivido, né? E continuaremos vivendo. E nós aguardamos o reino do Messias. E qual é a importância de nós sabermos disso, de conhecer a respeito disso, né? Se nós, digamos, aplicarmos o reino universal dentro de um contexto do reino do Messias, nós podemos até ficar confusos. E eu vou te dar um exemplo, porque se você já parou para pensar assim, por que se Deus, né? Se Deus é rei, se Ele governa sobre a nossa vida, se Ele tem o controle de todas as coisas, se Jesus é o rei, é o Messias, por que nós sofremos? Por que as pessoas sofrem? Você já parou para pensar nisso? Eu já parei, já me questionei várias vezes. Por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas, né, ainda são ruins? Por que Deus ainda, Ele não executou a justiça dele? Só que lá em 2 Pedro 3,9, Pedro vai dizer: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pareça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Imagina se Deus executar a sua justiça sobre a terra. Se muitos, ou se não todos, seriam aniquilados, não é verdade? Todos nós seríamos aniquilados. E nós estamos vivendo esse tempo do reino de Deus universal sobre a nossa vida, onde o próprio versículo fala que Ele é misericordioso. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. E se nós estamos falando de um reino vindouro de Cristo, aquele que virá e governará, certamente Deus quer que os seus filhos sejam participantes desse reino. Eu e você, mas principalmente aqueles que estão ainda perdidos. Aqueles que não se renderam a Deus, a sua palavra, aqueles que ainda não se arrependeram. E é por isso que o Senhor ainda não opera justiça. É por isso que Ele retém a sua ira. Porque existe ainda algumas coisas para acontecer, serem cumpridas antes que o Senhor venha. Então Deus, Ele é muito paciente conosco. Ele é paciente, né, com a humanidade. E Ele exerce a sua paciência através de estender misericórdia sobre todos os seres humanos, aguardando para que a mensagem do Evangelho possa alcançar a todos. E todos têm a oportunidade de ouvir e de se render a Cristo como seu Senhor e Salvador. E assim poderem fazer parte do reino de Deus. Irá estabelecer na terra por meio do seu Filho. E aí no início eu falei, nós somos participantes desse reino. E como filhos de Deus, participantes desse reino, o que nós estamos fazendo? Essa pergunta, obviamente, é para mim primeiro. O que nós estamos fazendo como filhos de Deus? Como aquele que sabe quem é o Pai, que tem um rei que governa sobre a tua vida. O que nós estamos fazendo como participantes desse reino? O que nós estamos anunciando? O que nós estamos falando para aqueles que ainda desconhecem esse reino, desconhecem esse rei, são apegados a reis da terra,
são apegados a pessoas, a costumes, a religiosidade, mas não conhecem o verdadeiro Rei, que governa todas as coisas. Logo, se Ele criou e governa todas as coisas, Ele tem o poder de transformar todas as coisas, de mudar tudo na nossa vida. E não para o nosso favor, né? Como a Diel bem falou aqui, né? O Senhor não vai fazer algo de bom na sua vida para que o seu nome seja engrandecido, para que você diga que você tem alguma coisa. É para que o nome dele seja glorificado. É para que ele seja engrandecido. É para que o reino dele venha se manifestar através das nossas vidas. Então, no reino universal de Deus, ele governa sobre a sua criação a fim de preservá-la. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus na nossa vida. Quando nós cremos no Senhor, quando nós cremos no seu reinado sobre nós, no seu governo, nada acontece sem a permissão dele na nossa vida. Deus permite que o mal continue a existir, que a humanidade pecadora e rebelde continue cuidando de suas vidas. Deus faz com que a chuva caia, como diz o versículo, sobre os justos e sobre os injustos, pois deseja que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, ele retém a sua ira. Mas nós estamos aguardando por um reino, por um tempo onde o Senhor virá. E ele reinará nessa terra e nós reinaremos com ele, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lamentações, onde não haverá mais injustiças. Você entende isso? Essa é a nossa maior esperança. E aí agora nós vamos entrar lá no texto que eu falei de Daniel 2. Queria que você abrisse, por favor. Daniel capítulo 2. Essa passagem, ela vai esclarecer um pouco e ampliar a nossa visão a respeito das diferenças que eu estou falando aqui, né? Do reino universal de Deus e o reino do Messias. É um texto grande, eu não vou ler, obviamente, ele todo, mas eu separei alguns versículos que eu vou ler. Mas enquanto isso eu vou tentar resumir aqui pelo menos o início, né? Já que ele é um texto muito grande. Esse capítulo de Daniel 2, ele fala sobre o sonho de Nabucodonosor, onde Daniel interpreta esse sonho. E o rei naquela época, Nabucodonosor, ele teve um sonho e ele não lembrava do sonho. E ele chamou ali, né, os magos, encantadores, feiticeiros, caldeus, né, as pessoas para poderem adivinhar esse sonho dele, interpretar o sonho dele. O que era de costume naquela época, muito comum, sendo que ele teve ali, no caso, uma solicitação, vamos dizer assim, um pouco diferente, né, do costume. Ele pediu para que aqueles homens não somente interpretassem o sonho, mas que eles falassem o que ele tinha sonhado. Imagina, você sonha, você chega para alguém e fala assim: o que eu sonhei nessa noite? Eu quero que você me diz o que eu sonhei e eu quero também que você interprete o que eu sonhei. E aqueles homens, né? E a palavra vai dizer que Nabucodonosor, o rei, ficou muito perturbado. Essa é a palavra, a expressão. Ele ficou perturbado, querendo saber o que significava aquilo. A gente está com o mestre Patrick aqui, qualquer coisa me corrige. Algumas traduções, né, da Bíblia dá a entender que ele tinha feito isso de propósito, para poder instigar eles. Já que eles sabem interpretações, então eles também podem adivinhar o sonho. Eu quero saber o que eles falam, sobre o que eles falam, né? Mas também, algumas Bíblias, dependendo da tradução da sua Bíblia, na verdade, o que dá a entender é que como se ele tivesse, na verdade, esquecido parte desse sonho. Ele esqueceu parte desse sonho e ele queria saber tudo o que aconteceu, todo o contexto, o que eu sonhei e a interpretação desse sonho. E eu vou seguir nessa linha, sabe por quê? Quando eu vou lendo aqui o desenrolar dessa palavra, eu vejo que nada, né, como eu falei antes, nada na verdade é em vão, né? Nada foge do controle de Deus. Daniel e os seus companheiros, eles não estavam ali em vão. Eles não estavam naquele lugar à toa ali.
Ele não estava ali com aquele rei de passagem. Havia um propósito de Deus na vida daqueles homens. Havia o porquê deles estarem ali. E até a revelação do sonho, a tradução do sonho, isso tinha um propósito: engrandecer o nome do Senhor, revelar quem era verdadeiramente o rei. E então os homens falam com ele. Deixa eu ver aqui qual o versículo que eu vou ler, porque são muitos, né? Versículo 5. O rei respondeu aos caldeus, porque eles haviam dito ao rei: então nos conte esse sonho. Conte o sonho que nós vamos interpretá-lo. E ele disse, o rei: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados, e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, conte-me o sonho e a sua interpretação. E aí, mais para frente, lá no versículo 10, os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses. E estes não moram entre os mortais. Então, quando o rei ouviu isso, ele ficou muito irado. Porque o que eles estavam falando para o rei é: não tem como isso acontecer, é impossível. Como é que eu vou revelar o teu sonho? Como é que eu vou dizer o que você sonhou e ainda interpretá-lo se você não me contar? E o rei ali, né, decretou a morte daqueles homens. E Daniel e seus companheiros também, né, estavam debaixo desse decreto. E a palavra vai dizer lá no versículo 14: então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendize o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Não sei se você prestou atenção, mas nessa oração que Daniel faz ao Deus do céu, aqui diz ao Deus do céu, Daniel sabe quem é o seu Deus. Daniel sabe quem ele é no reino de Deus. E o Espírito Santo me falava, né, me levando lá atrás, como eu trouxe no início. Por isso que é importante nós sabermos quem nós somos, a nossa identidade no Senhor. O que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos fazendo nessa construção, nesse reino, nesse compartilhar. Isso é muito importante. E ele sabia quem era o Deus dele. Quando Daniel ele faz essa oração, esse agradecimento a Deus, ele já tinha tido ali a revelação. Deus já tinha mostrado para ele qual era o sonho e já tinha dado a ele a interpretação. Mas a palavra diz lá atrás, como nós lemos, que Daniel agiu com cautela e prudência. E ele foi falar com seus companheiros pedindo misericórdia a Deus do céu. Ou seja, eles oraram. Eles pediram uma orientação ao Senhor, ao Deus do céu. Você vê que a todo momento faz menção ao Deus do céu. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia, ele não estava se movendo em vão naquele lugar. Ele estava se movendo por um propósito. E aí eu pergunto a mim mesmo:
Nós somos participantes desse reino, mas nós sabemos o que nós estamos fazendo nele? Nós sabemos para onde nós estamos indo? Quem tem governado as nossas vidas? Porque nós podemos achar que nós reinaremos com o Senhor, mas nós podemos, no meio desse processo, andarmos distraídos, por permitir que outras coisas governem a nossa vida e não o Senhor. Porque como muito é falado aqui, eu também sempre gosto de frisar isso, que nós podemos fazer as coisas para Deus, mas sem Ele. Às vezes nós fazemos coisas e Deus não está com a gente. Nós estamos fazendo para Ele, em nome dEle, mas o Senhor não está no governo da nossa vida. E aí quem tem governado a nossa vida são as nossas emoções. Quem tem governado as nossas vidas são as pessoas, aquilo que elas fazem contra nós ou que elas falam. E isso é um lugar perigoso, porque isso nos paralisa e tira o nosso olhar do rei principal, daquele que tem o poder de governar todas as coisas, inclusive os nossos sentimentos, inclusive a nossa alma. Quando ela está inquieta, quando ela estiver inquieta, você diz: Senhor, tome o governo da minha vida, governa a minha alma, porque eu não quero ter o controle daquilo que é seu. E Daniel, a vida de Daniel, ele mostra justamente isso. Alguém que era governado pelo Senhor. Porque, obviamente, se formos ler o texto de Daniel, a gente vai ver que ele tinha motivos de repente, de não querer estar mais ali, ou de não fazer cumprir a palavra do Senhor, a ordem do Senhor. Mas Daniel tanto sabia que ele se preparou. Ele se preparava. No capítulo anterior, os versículos anteriores, vai dizer que quando Daniel está diante da mesa do rei, ele nega aquela comida, ele nega aquela mesa e ele pede para que aquele cozinheiro prepare um alimento saudável, que naquela época eram os legumes. E ele nega aquela mesa, aquilo que é colocado na mesa, que o tornaria impuro. Então, quando nós estamos debaixo do governo do Senhor, nós sabemos quem nós somos, o que nós estamos fazendo, para onde o Senhor está nos levando, o propósito da nossa existência, da nossa identidade. Nós não aceitamos qualquer coisa diante dos banquetes, seja eles qual for. Se eu sei quem é o meu rei, se eu sei quem é o meu Deus, não é qualquer coisa que eu vou aceitar. Não é qualquer coisa que eu vou me submeter. Os alimentos que eu comia antes eu já não como mais. Agora, até o que nós comemos e bebemos, como diz um versículo, é para a glória do Senhor. E eles podem parecer diante da mesa vastos, bonitos, de boa aparência, suculentos, mas aquilo pode causar um dano em nós, interiormente. E aí a gente está falando de um todo, do espiritual, não somente do natural, do seu corpo físico, que nós sabemos quando nós não nos alimentamos de forma correta, isso prejudica o nosso físico, mas eu estou falando de um alimento espiritual, do nosso espiritual. Cuidado com as mesas que são postas na sua frente, sabe? Porque às vezes nós vamos passar por lugares, por pessoas que têm uma aparência de rei, se é que você me entende, tem uma aparência de grandeza, o lugar aparenta ser bom, a comida parece ser boa, mas aquilo não serve para nós. E nós vamos precisar negar, assim como Daniel e seus companheiros fizeram. É fácil? Não. Porque a nossa carne, ela sempre vai se inclinar para o alimento da carne, para aquilo que parece ser bom aos nossos olhos. Mas a proposta do Senhor é nos levar para um lugar de total dependência dEle, de governo dEle, onde Ele dita as regras sobre as nossas vidas, onde Ele diz até o que nós iremos comer e beber, o que nós faremos. Esse é o governo de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia.
E aí lá no versículo 27, Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são esses. E aqui ele começa a dizer algumas coisas, mas eu quero ir para o versículo 30, que ele diz: quanto a mim, esse mistério me foi revelado não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. Aqui Daniel está devolvendo a glória para Deus. Daniel poderia usar daquela situação para se engrandecer, né? E dizer o quanto ele é bom. Aqui Daniel está devolvendo a glória para Deus. Aqui Daniel está manifestando o reino universal de Deus, que é somente esse reino que importa. Logo, quando nós vemos isso serve de inspiração para a nossa vida. O que quer que falamos, o que quer que façamos, o que quer, qualquer sinal que venhamos operar aqui nessa igreja, na vida das pessoas lá fora, tudo é por causa dele. Tudo é por causa do Senhor. Tudo é por causa desse rei, que quando nós passamos a conhecê-lo e a submeter a ele, sabe? Essas coisas, é aquilo que eu falei no início, não tem mais relevância, porque nós sabemos quem está governando. Nós sabemos quem está fazendo. Nós não fazemos nada. Nada. Nada vem de nós, nada parte de nós. E eu achei isso lindo, enquanto eu li essa palavra, a postura de Daniel, de não negar o rei, porque isso lá na frente iria exaltar o nome de Deus. Porque lá na frente, né, o rei, Nabucodonosor, ele vai reconhecer, ele vai dizer, né, então, certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Perceba que antes do rei falar para Daniel que você foi capaz de revelar este mistério, ele diz quem é o Deus de Daniel. Verdadeiramente ele é o rei dos reis. Ele admite naquele instante que ele é o rei dele, inclusive. E isso poderia mudar, né, de vez a história do rei de Nabucodonosor, mas a gente não vai ver agora, mas se você for ler mais para frente, você vê que ele ainda deu umas vaciladas, né? Que ele errou ainda. E ele tinha tudo para entrar, sabe? Deus se revelando ali para ele, porque pensa comigo, Deus poderia ter dado esse sonho para qualquer outra pessoa. Inclusive Deus poderia ter dado esse sonho ao próprio Daniel. Mas Deus trouxe a revelação para um rei que tinha outros deuses, um rei que não sabia quem era o rei dos reis. E ele faz assim na nossa vida. O Senhor traz alguns mistérios, né, algumas revelações para a nossa vida, para a mudança. Quando Deus revela algo ao nosso respeito, quando Deus traz a sua palavra, que muitas das vezes serão palavras de confronto, porque está confrontando a nossa carne, saiba que Deus faz isso por amor e para a mudança da nossa vida. Amém? E a forma que nós reagimos isso tem muito a ver, diz muito sobre o que nós iremos viver. Mais do que Deus fala, é a forma que nós reagimos às coisas que Ele tem falado, dito ao nosso respeito. Porque nós podemos simplesmente pegar as palavras de Deus, guardar no bolso e seguir a vida. Fazer de conta que nada daquilo vai ter forma, vai um dia ser uma verdade. Mas nós podemos receber as revelações do Senhor e aplicar na nossa vida. E perseverar nesse reino, até que Ele venha, até que a palavra dEle tome forma, até que venha se cumprir, em nome de Jesus. E para finalizarmos essa parte, nós falamos aqui um pouco desse texto de capítulo 2 de Daniel, revelou aqui o reino universal de Deus, porque onde Deus ali se revela, Ele fala, eu sou o rei dos reis, eu sou o teu rei.
Ou seja, Deus tem o poder de governar sobre todas as coisas. É Ele que elege, é Ele que abate, é Ele que coloca, é Ele que tira. Ele é o rei. Ele é aquele que governa. Ele muda, inclusive, as coisas da humanidade, humanas, em favor do seu reino. E para finalizarmos essa parte, se você for ver nessa passagem, né, de Daniel, ele aponta também para o reino do Messias, o reino de Jesus. Lá no versículo 44 diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. O Senhor faz um apontamento escatológico aqui, né? No sonho do rei, há um apontamento para a vinda de Jesus. Ele é a pedra. Ele que irá consumir todas as coisas. Ele que irá estabelecer todas as coisas através do seu reino, através da sua vinda. E isso fala do reino do Messias. Amém? Não sei se vocês deu para compreender a diferença do reino de Deus universal e reino do Messias. Deu, gente? Deu, Patrick? Amém. Glória a Deus. E para finalizarmos, tem as boas novas, né? E quando as escrituras se referem ao reino de Deus como uma boa nova, que reino que ele está se referindo? Já que agora, né, eu perguntei e falaram que deu para entender. Que reino que ele está se referindo? O reino universal de Deus, as boas novas, ou o reino do Messias? Reino? Ao reino do Messias, as boas novas. Quando o Evangelho diz a respeito de uma boa notícia, da aproximação do reino de Deus, ele está se referindo ao reino do Messias, que será estabelecido, como eu já disse aqui, no retorno de Jesus. Marcos 1, 14 e 15 diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui Jesus proclamou o estabelecimento do reino futuro, do reino messiânico, a iminência da vinda deste governo. Não somente um governo soberano sobre a criação, mas um governo estabelecido na terra, com um rei específico, com leis específicas que impactará completamente a história da humanidade. Ele virá trazendo o juízo perfeito, a justiça. Ele reinará sobre nós por toda a eternidade. E é esse governo, é esse reino que nós aguardamos. Eu não sei você, mas essa é a expectativa do meu coração. E quando nós falamos disso, por isso que eu falei lá no início, né? Algumas coisas, quando nós temos a compreensão do reino de Deus, o que é o reino de Deus, se tornam pequenas. E algumas coisas passam a não ter mais tanta importância, sabe? Nós estamos aguardando por um rei eterno, aquele que tem o poder e o governo das nossas vidas na mão dele. E aí você se vê, né, durante essa construção desse reinado, e aí às vezes você não entende por que eu estou sofrendo, mas eu estou firme com Cristo. Por que eu estou sofrendo, estou me angustiando, mas eu consigo ainda me alegrar? Por que parece que as coisas não estão nunca dando certo, mas eu sigo firme e constante? Porque o nosso olhar e o nosso coração está no Rei dos Reis. Nós temos tanta dimensão desse reinado, do que virá para nós, daquilo que irá se completar na nossa vida, que governará todas as coisas,
que essas pequenas coisas, ela não tem mais tanta relevância como deveria. Isso não quer dizer que você não vá sentir, que você não vá passar. Não quer dizer isso. Mas nós passamos de forma diferente, não é verdade? Porque nós temos uma esperança. E essa esperança está em Cristo Jesus. E em breve Ele voltará. Nós cremos nessa mensagem. Em breve Jesus voltará e irá estabelecer o seu reino sobre a terra. E nós, como filhos, reinaremos junto com Ele. Essa é a maior esperança. E aí, às vezes, eu falo pro Nietzsche, né? Fico, gente, pelo amor de Deus, vou falar, vou ser vulnerável aqui. Tô com tempo para estar me aborrecendo. Quando pequenas coisas aborrecem, principalmente dentro do contexto de igreja, meu Deus, eu não quero perder tempo com essas coisas. Entende isso? Nós estamos construindo algo. Eu estou fazendo algo que eu sei que eu não tenho governo mais sobre a minha vida. Eu não tenho governo nenhum sobre a minha vida. Eu não tenho controle da minha vida. O Senhor que governa completamente ela. E eu sei que eu estou construindo algo para o reino de Deus, para a glória dele. Então essas coisas pequenas, essas coisas que vêm para nos distrair, não tem relevância. Ela não pode ocupar o espaço do nosso coração e da nossa mente. Porque senão essas coisas vão nos prender no reino dessa terra. E o que o Senhor está falando conosco nessa noite? Olhe para o reino, aquele vindouro. O reino que é vindouro. Aquele que virá e irá estabelecer tudo na sua vida. Não dá mais para perder tempo se distraindo, se aborrecendo com coisas pequenas. Não quer dizer que não vai acontecer, as coisas vão continuar acontecendo à nossa volta. Mas se nós não mudarmos a nossa mente, a nossa visão, se não amadurecermos espiritualmente, nós vamos continuar sendo governados pelas nossas crises, pelos nossos problemas, pelas nossas emoções. E eu creio que com essa palavra, em nome de Jesus nessa noite, o Senhor quer governar sobre a minha vida e sobre a tua vida. O Senhor quer governar sobre o nosso entendimento, sobre as nossas emoções. Quando eu digo que eu não tenho controle da minha vida, porque toda vez que eu vou tentar fazer algo a partir de mim, toda vez que eu vou tentar fazer o que eu quero, que não é o Senhor, sabe, não acontece. Não tem construção, não tem continuidade. O Senhor nem permite. Então, quando nós estamos nas mãos do Senhor, quando verdadeiramente Ele está governando a nossa vida, pode acontecer o que for, mas eu não saio deste lugar. Eu quero ser um participante desse reino. Eu quero reinar com o Senhor quando Ele voltar. E a palavra vai dizer as coisas que impedem nós de sermos participantes desse reino. Não vai dar tempo de falar hoje, mas existem empecilhos. Mas o que o Senhor está falando conosco nessa noite é: filho, filha, volte o seu olhar para mim. Deixa eu governar a tua vida de uma vez por todas. Deixa eu governar o teu coração, as tuas emoções. Até quando você vai ser inconstante? Ou até quando você vai viver em dúvidas sobre aquilo que eu posso fazer? Talvez você já declarou o nome do Senhor, esteja aqui nessa noite, já reconheceu Jesus como o único Salvador. Tem certeza que vai reinar com Cristo. Mas nessa noite o Senhor está nos lembrando mais uma vez, através da sua palavra, que quem tem o governo das nossas vidas é Ele. Que por muitas vezes nós esquecemos. Que às vezes por pequenas coisas ou situações que acontecem, nós podemos esquecer por um instante. Mas talvez você esteja aqui nessa noite e você ainda não reconheceu o nome do Senhor. Você ainda não declarou Jesus como o único suficiente da sua vida, como o governador, o rei da sua vida. E eu quero te dizer nessa noite, abra seu coração, deixa Jesus entrar, deixa Ele te governar por completo. Você não tem mais o controle da sua própria vida. Tudo que você está tentando fazer não está dando certo.
O Senhor está me falando isso aqui agora, eu não sei para quem é. Mas tudo que você tenta fazer não dá certo. Parece que as coisas param naquilo que você começa a construir. E todas as vezes que você resistir ao Senhor, assim vai continuar sendo a sua vida. Mas o Senhor te diz nessa noite que se você entregar a sua vida por inteiro, não é pela metade, por inteiro para Ele, por completo, Ele governará por completo também sobre a sua vida. Amém? Feche os seus olhos, por favor, nós vamos encerrar agora. Se você pudesse colocar de pé. Eu vou orar aqui. E se essa palavra fez sentido na sua vida, na vida de alguém aqui. E se você quiser vir aqui na frente receber uma oração, debaixo dessa palavra, fique à vontade, vem aqui na frente. Terá pessoas orando.